Peço aos amados irmãos abrir a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1. Amém? Primeira Epístola de João, no capítulo 1. 1 João, antes de Apocalipse. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Jesus. 1 João, no capítulo 1, eu quero ler o versículo 3 e o versículo 6. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Nos diz a palavra do Senhor Deus: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Somente esses dois versículos para uma compreensão melhor, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. Louvado seja Deus. O tema desta nossa mensagem, querida, a nossa reflexão é valores da comunhão com Deus. Amém? Valores da comunhão com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amada igreja do Senhor, aleluia, um dos maiores desafios, da vida cristã, sem dúvida alguma, é manter-se em comunhão com Deus. Não existe um desafio maior para a vida de alguém que professa o nome de Jesus, do qual o desafio de manter-se em comunhão com Deus. Amém? Comunhão com o Senhor. Porque o conceito de comunhão, queridos, aleluia, significa nós estarmos em conexão com Deus. O conceito de comunhão significa harmonia com Deus. Aleluia. Significa participar com Deus, significa compartilhar com Deus, significa relacionar-se de comum acordo com Deus, relacionar-se de comum acordo com a sua palavra, relacionar-se de comum acordo com o seu Filho Jesus Cristo, relacionar-se de comum acordo com o seu Espírito Santo, é completar-se em Deus. Amém? Aleluia. É Deus em nós e nós em Deus. Amém? Aleluia. É completar-se, querido. Aleluia. Se nós não estivermos no Senhor e se Deus não estiver em nós, nós não somos completos. Não existe uma clareza de vida cristã se Deus não se fizer totalmente presente na sua vida. Se a sua vida não estiver entregue a Ele, não existe plenitude na sua vida cristã. Este é o conceito de comunhão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nas palavras de Jesus, em João 15:4, o Senhor disse assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você está me entendendo nesta noite?
Jesus não podia ser mais claro do que isto. Esta é uma realidade crucial para a vida cristã. Aleluias. Hoje, o nosso culto, como já o nosso diácono Márcio fez menção, ele tem por título culto de cura e de libertação. E quando nós falamos, queridos, em cura, não é propriamente ou não significa nós dizermos somente que é com respeito à cura de uma enfermidade do corpo físico. Ainda que nós estamos clamando a Deus, porque alguns estão enfermos, passando por momentos difíceis, a carne está doída, machucada, ferida, e nós pedimos a Deus e rogamos ao Senhor pela sua intervenção, para que Ele possa visitar nossos irmãos enfermos, possa trazer a sua cura, aleluia. Mas não é propriamente sobre isto somente, porque nós sabemos que muitas enfermidades, muitas situações que precisam ser curadas, elas estão propriamente na alma do homem, elas fazem parte do seu emocional, são as partes do emocional, do relacional, do racional do homem, e afetam principalmente o espiritual do homem. Então muitos precisam de uma cura, e essa cura não é a enfermidade da carne, ela precisa ser curada na sua alma, ela precisa ser curada no seu intelecto, no seu racional, no seu relacional, precisa ser curado, precisa da intervenção de Jesus Cristo, aleluia. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. São áreas da nossa vida, queridos, áreas que só podem ser acessadas por Deus, aleluia. E as restaurações, elas vão acontecer quando nós priorizamos não fazer a vontade da carne, a vontade do mundo, dos prazeres mundanos. Não, só vai acontecer quando nós valorizamos a comunhão com Deus, aleluia. Todas estas áreas, elas podem ser tocadas, elas podem ser curadas, elas podem ser mudadas, transformadas, renovadas, restauradas, porque quando existe intervenção de Deus, é quando a prioridade do cristão não é a vida do mundo lá fora, é quando a prioridade dele é a presença de Jesus, é a comunhão com Deus, aleluia. Por isso que nós estamos aqui falando valores da comunhão com Deus, amém? Aleluia. Vamos falar sobre um desses valores, amém? Porque nesta noite, se nós fôssemos abordar muitos valores, virtudes, até atributos que são próprios de Deus, mas que Deus de alguma forma Ele quer que nós possamos participar com Ele desta comunhão, aleluia. Mas nós vamos falar sobre integridade na vida cristã, amém? Sinônimo de sinceridade, aleluias, louvado seja Deus. Amados, Deus, na sua essência, nos seus atributos, Ele é íntegro. Deus, Ele é reto. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é verdadeiro. Aleluia. Deus, nos seus atributos, Ele é a expressão exata de toda a verdade. Não há nada que nós possamos duvidar do caráter de Deus,
da santidade de Deus, da sua fidelidade. Nada nós podemos questionar, porque em nada ele falha. Amém? Então ele é o Senhor na essência, ele é íntegro. Integridade faz parte de Deus. Amém? Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em Deuteronômio 32:4, Moisés, ele está falando, confirmando através da sua palavra, e ele vai dizer assim: ele, falando de Deus, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Aleluia. Então você vê que Moisés confirma aquilo que Deus já se revela. Ele é isso, é a sua essência. Amém? Aleluia. E a Bíblia vai dizer, queridos, que nós fomos criados, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Aleluia. E quando nós vemos, pastor Gabriel, a isto, sabendo que Deus nos fez, nos criou a sua imagem, a sua semelhança, bendito seja o nome do Senhor, nós vemos que a evidência, aleluia, de que o desejo de Deus é compartilhar conosco essa virtude. Porque nós vamos observar, querido, aleluia, que Deus quer que em nós também haja a integridade, que isso seja uma das nossas qualidades. Porque quando nós servimos a Deus, há muitas qualidades na vida de um cristão, pessoas que foram transformadas, lapidadas pelo Espírito, pela sua palavra, pelo poder de Deus. Há muitas qualidades, virtudes que agora fazem parte da sua vida, e a integridade é uma delas. Deus quer que nós, a semelhança dele que é íntegro, nós também que sejamos íntegros, ou seja, nós tenhamos integridade, sinceridade, sobretudo fidelidade, principalmente para com Deus e também para com os homens. Então Deus, sem dúvida, Ele quer, aleluia, trazer isso para nós, compartilhar comigo, com você, com a igreja dele. Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Aleluia. Dá uma olhadinha para esse irmão aí que está do seu lado e diz para ele assim: ó, Deus te quer cada dia mais íntegro. Amém? Deus te quer cada dia mais íntegro, cada dia mais íntegra. Amém, irmã? É esse o desejo de Deus. Deus te quer, Ele quer que você cada dia mais viva uma vida de integridade, aleluia, na sua vida cristã. Amém? Aleluia. Amados de igreja do Senhor, o maior beneficiado, de uma vida espiritual íntegra diante de Deus, sempre será nós. Pode ter certeza disso, igreja. O maior beneficiado, escute bem, o maior beneficiado de uma vida íntegra diante de Deus, uma vida cristã íntegra diante de Deus, sempre será nós. Amém? Sempre será quem está na prática da integridade, vivendo a integridade. Amém? Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Aleluia. Mas nós vemos que isso não é para o seu benefício. Ainda que haja alegria de Deus, dos anjos, diante, aleluia, deles, porque quando um pecador se arrepende, nós sabemos propriamente que não é para o seu benefício,
mas sim porque Deus é o maior interessado em nos beneficiar, em nos abençoar. Você está me entendendo esta noite? Porque alguém pode aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, tem alegria no céu diante dos anjos de Deus. Deus se alegra, aleluia, de saber que alguém que se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Ele, mas não é para o benefício de Deus. Deus não vai se sentir mais Deus com isso. Deus não vai se sentir mais íntegro com isso. Deus não vai se sentir mais especial por isso. Deus não vai se sentir mais o Deus mais por isso, não, aleluia. Mas Deus, Ele sabe muito bem que Ele mesmo é o maior interessado em nos beneficiar, em tomar aquela pessoa que recebeu a Jesus, que aceitou ao Cristo, aleluia, e beneficiá-la, aleluia, e abençoá-la. Esse é o propósito, o interesse do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Nas palavras de Jesus, quando nós vemos a palavra do Senhor de Lucas 15:7, está assim relatado. Ele foi bem claro dizer: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então você vê bem, hoje tem uma igreja reunida, 99 na casa de Deus, adorando, exaltando, justificado, chamados justos do Senhor, aleluia. E Deus não está lá se alegrando porque você está na igreja. Isso aí faz parte do seu devocional, da sua vida de fé, da sua vida cristã. Deus recebe a sua adoração, mas Deus não está se alegrando neste momento, não mais do que por um pecador que se arrependa. Porque pode ter 99 aqui adorando e exaltando, aleluia, mas quando um entre os 99 se arrepende, aí a alegria diante de Deus, diante dos anjos. Olha que Jesus fala no versículo 10, ele vai dizer assim, assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. A alegria na presença dos anjos de Deus. A alegria na presença dos anjos de Deus. Deus está se alegrando, os anjos estão glorificando e adorando, mas os anjos contemplam a alegria que há na presença deles, porque Deus está se alegrando daquele que se arrependeu dos seus pecados, aleluia. Você está entendendo, querido? Quão grande é esta alegria nos céus, porque nós costumamos dizer, que tem festa no céu, aleluia. Tem festa no céu, é verdade, tem festa. Não tem festa no céu quando a igreja está glorificando. Deus está recebendo a tua adoração, Deus está recebendo o teu louvor, Deus está recebendo a tua oração, Deus está, aleluia, recebendo tudo aquilo que você está entregando para Ele nesta noite. Mas festa no céu é quando o pecador se arrepende, aí tem alegria lá, amém? Mas o céu é um lugar de glória, querido, é um lugar de muita alegria, pode ter certeza disso, amém? Não é lugar de tristeza, não é lugar de choro, não é lugar de dor, é um lugar de felicidade eterna, é um lugar de alegria eterna. Então pode ter certeza. Mas quando alguém se arrepende, então o negócio deve ser bem diferente, hein? Você já imaginou? Missionária Roseli, você já imaginou lá naquele céu de glória, todo mundo feliz porque está adorando a Deus ali, aquela felicidade estampada, contentamento eterno. Mas de repente aquele contentamento, aquela alegria, ela tem um peso maior,
Porque lá na terra, alguém está entregando a sua vida para Jesus. Aleluia. Tu está entendendo esta noite? Diga glória a Deus. Levanta a mão para o céu. Diga aleluia, Jesus. Diga: Jesus, vai curando mesmo, vai salvando mesmo, vai operando mesmo, vai libertando mesmo, vai fazendo obra mesmo no coração. Aleluia. Oh glória. Amados, nós precisamos avaliar constantemente, amados, a integridade da nossa vida espiritual, porque, como eu já disse, o sinônimo disso é sinceridade. Aleluia. Porque ela precisa estar presente na vida cristã. Não tem qualidade de vida cristã sem sinceridade, sem integridade. Não existe. Isso é um evangelho falido na vida de alguém que não é sincero. Isso é um evangelho falso, é um evangelho imoral na vida de quem não vive sinceridade. Você está entendendo, querido? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós nos alimentamos com a verdade, veja bem, eu ponho tudo aquilo que Deus ministra ao meu coração, e o Senhor falava assim no meu coração: quando se alimenta com a verdade, não se deseja a mentira por sobremesa. Você está entendendo? Então, quando a igreja do Senhor Jesus, quando a vida cristã, aleluia, ela é alimentada com a verdade de Deus, nós não podemos desejar a mentira como sobremesa. Você degusta aquela verdade e depois você quer viver a mentira como se fosse uma sobremesa para você saborear. Isso não existe na vida cristã. Isso não pode fazer parte do cardápio de quem está se alimentando, comendo daquilo que Deus manda do céu, da sua palavra poderosa, da sua vida, da sua glória, da sua graça eterna. Isso não faz parte da vida cristã. Você está me entendendo esta noite? Amém? Aleluia. Porque a sinceridade, ela revela o verdadeiro adorador que somos. É na sinceridade que vai se revelar o verdadeiro adorador, queridos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nas palavras do próprio Jesus, em João 4:23, ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes adoradores que o Pai procura. Na integridade do adorador, Deus recebe a sua adoração. É na integridade, é na sinceridade do adorador que Deus vai receber a sua adoração. Você está entendendo esta noite? Diga glória a Deus. Aleluia. Um exemplo bem conhecido da palavra do Senhor Deus, em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Caim e Abel trazem a sua oferta ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que o Senhor atentou para Abel e a sua oferta, porém para Caim e a sua oferta não atentou. Deus estava atento à atitude do adorador Abel. Deus estava atento à compostura do coração de Abel. O adorador Abel estava presente. Ele leva a sua oferta.
Caim traz a sua oferta, e Deus está contemplando Caim também. Mas Deus atenta para Abel, mas não atenta para Caim. E o atenta é no sentido de apreciar, de receber, de contemplar com gosto, com prazer. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. A Bíblia vai dizer que Caim irou-se e decaiu-lhe o semblante. Mas Deus vai dizer a Caim: se fizeres bem, não serás aceito. Aleluia. Sinal de que algo estava faltando no coração de Caim, em sua relação com Deus. Porque se Deus está dizendo: Caim, se você fizer bem feito, se você fizer de acordo, é como se Deus estivesse dizendo: Caim, se você fizesse de coração, você não seria aceito. Alguma coisa está faltando ali na relação de Caim para com Deus, e é justamente no coração de Caim que Deus está sondando. De que forma Caim está levando a sua oferta? Porque quando, amados, nós vemos que a oferta foi voluntária, Deus não pediu oferta, Deus não pediu para que sacrificassem nada, Deus não pediu para que levantassem altares, mas nós vemos, querido, que foi voluntário. Certamente Adão, ele vai instruir os seus filhos a ofertarem ao Senhor, mas Deus atenta primeiramente para o ofertante. Ele vê a integridade, ele vê a sinceridade do seu coração, ele olha a sua fé. Aleluia. Você está me entendendo esta noite, querido? O que é que Deus está olhando? Deus está olhando para o coração de Abel, e ele enxerga integridade, sinceridade, uma devoção a Deus, uma fé na sua oferta a Deus. Mas Caim não. Caim chega, quem sabe, de qualquer jeito. O pai falou para nós ofertar, vou levar lá. Toma aí, Deus, né? Toma aí, Deus. Tipo assim, né? Só conjecturando. Alguma forma, de algum jeito, ele expressa com o coração, e Deus não se agrada, e Deus não corresponde com ele. Aleluia. Deus não sinaliza para ele: eu estou recebendo a tua oferta. Pelo contrário, Deus não atenta, ou melhor, não houve nenhum sinal. Você está entendendo? Não houve nenhum sinal. Por isso que Deus vem e fala com ele. Deus fala com ele, chama a sua atenção, para ele proceder de forma correta, de coração, confiando em Deus, acreditando no Senhor. O escritor aos Hebreus, querido, em Hebreus 11:4, escute, está escrito assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Quem está dizendo isso? O escritor aos Hebreus, tantos anos depois de Abel, mas ele está dizendo assim: ainda que Abel já morreu, ainda que ele já está morto, mas por meio da fé, a sua ação, a sua entrega, a sua fé, a sua oferta foi recebida, aleluia, e ainda fala por meio da fé.
Aleluia. Ou seja, ela ensina, ela mostra o caminho para mim, ela mostra o caminho para a igreja, ela mostra o caminho que Deus, Ele quer a nossa integridade, a nossa sinceridade na nossa vida, na nossa entrega a Deus. Amém? Então, querido, veja bem, que se a Bíblia está afirmando que Abel foi reconhecido, é evidente que Caim não fez por fé, né? Não fez confiando, não fez acreditando, né, no Deus que ele não estava vendo, porque ele não estava vendo Deus, mas ele não fez por fé, não fez confiando, não fez acreditando. Amém? E é melhor acreditar sem ver. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos 12:1, e ele diz, e nós bem conhecemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Então Paulo está dizendo para os irmãos e para a igreja: apresentem a Deus, né? Aleluia, o vosso corpo. E quando apresenta-se o corpo, com certeza é o corpo, junto com o corpo tem a alma, tem o espírito. Então, querido, nós estamos nos apresentando a Deus por completo. Amém? Prestando um culto a Ele, hoje aqui neste lugar. Eu estou aqui de corpo presente, está aqui pastor Luciano, né? Está aqui adorando, está exaltando, é corpo, é carne, está aqui adorando, mas aqui tem a alma do pastor Luciano, aleluia, sendo visualizada, contemplada por Deus, além do corpo que Deus vê, e tem o Espírito que está no pastor Luciano, aleluia, que faz parte da sua estrutura, de tudo que ele é, e Deus está contemplando. Amém? Aleluia. Então, queridos, quando a gente olha para a palavra, Paulo também, ele expressa lá em 2 Coríntios 8:21, ele vai dizer assim, ó: temos, pois, todo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então você vê que Paulo, ele coloca de uma forma muito evidente, dizendo assim: olha, nós somos servos do Senhor, obreiros de Deus, vasos para a glória do Senhor. E ele está falando com os irmãos, falando com a igreja, falando com os obreiros da casa, está falando com todos, está dizendo: temos, pois, todo cuidado, não é um pouquinho de cuidado, não é todo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos de Deus. Porque Deus está vendo tudo, é verdade. Mas não é só Deus que está vendo também, o meu irmão está vendo, o irmão está vendo, lá fora tem muita gente vendo, tem muita gente olhando, observando, aleluia. Se tiver que falar mal, vai falar. Por quê? Porque ele está vendo. Então, toma cuidado. Cuidado de fazer o que é correto. Amém? Aleluia. Então, amados, veja bem que isto não é uma opção. Isto não é para nós uma opção. É um exercício diário dos valores da nossa comunhão com Deus. Você está entendendo? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ela, diga para ele: isto não é opção. Isso não é opção. Amém? Louvado seja Deus. Você está me entendendo, querido? Diga a glória a Deus. Aleluia. Paulo externa, querido, que a depender do nível de comunhão que temos com Deus, vai refletir na maneira como cuidamos do relacionamento com os irmãos e com os homens.
Porque não faz sentido nós sermos agradável a Deus e aos próprios olhos de Deus nós desagradarmos o nosso semelhante, não tendo integridade, não usando de sinceridade, não falando a verdade. Então fica bonito na foto, quando Deus contempla, aos olhos de Deus vai tudo bem, mas, aleluia, quando Deus que contempla, Ele nos vê, que nós aos olhos dEle, fazemos para Ele parecer tudo bonito, mas quando Ele olha para nós, contempla nós, aos olhos dEle, Ele vê nós desagradando os nossos semelhantes. Então para nós é uma lição, querido. Se nós queremos ser agradáveis a Deus, nós temos que ser a Ele e aos nossos irmãos. Amém? Você está me entendendo esta noite? Glória a Deus. Amém? Vamos aprender um pouquinho mais cada dia, porque é o Senhor Jesus que nos ensina todas as coisas. Tudo que eu coloco aqui, eu faço, aleluia, na ministração, que é aquilo que o Espírito do Senhor coloca no meu coração, para que nós sejamos abençoados, a igreja do Senhor seja abençoada por Ele, aleluia. E nós vemos, querido, que Paulo tanto vive como também ensina, e suas palavras e atitudes, ela revela o nível da sua comunhão. Você está entendendo? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, Paulo fala em Gálatas 2:20, ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, aleluia. Paulo está dizendo que essa comunhão que ele tinha com Jesus, com Deus, ela era preciosa, aleluia. Paulo chega a esse ponto de dizer: olha, eu não vivo mais, a vida que agora eu vivo, ela é em Cristo, porque a minha comunhão é preciosa demais. Você está entendendo, igreja? Diga glória a Deus, amém. Jesus é o nosso maior exemplo de integridade, amém, para nós terminarmos. Ele é o nosso maior exemplo de integridade, de fidelidade, de sinceridade, é Jesus. Hebreus 4, 14, 15, o escritor fala a esse respeito. Está escrito assim, portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Aleluia. Olha, queridos, o maior exemplo de integridade, Ele, Jesus Cristo, Ele também foi tentado em tudo, assim como nós somos tentados. Mas Ele, como aquele que está sendo chamado aqui, o sumo sacerdote, o único que pode chegar à presença de Deus e interceder por nós, aleluia, em tudo, ele foi tentado, mas não pecou, amém? E a Bíblia vai mostrar muitos exemplos de homens íntegros, manteram-se íntegros, revelaram o seu caráter, a sua devoção, o seu temor a Deus,
o seu compromisso com Deus e o compromisso diante dos homens. Aleluia. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Enoque foi transladado, Deus tomou ele para si, porque Enoque tinha uma comunhão com Deus. A Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala de José, Moisés, Josué, Jó, Daniel, homens e demais homens do Antigo e do Novo Testamento, que alcançaram o testemunho de integridade, de comunhão, porque valorizaram a comunhão com Deus. Amém? Eles deixaram um legado significativo na história. Agora, qual será a história que será contada das nossas vidas? Amém? Quando contarem a história das nossas vidas, igreja, o que dirão de nós? Amém? Aleluia. Integridade. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Que nós